Então, para a gente ver esses comandos, a gente vai reproduzir essa figura que está aqui, tá? Eu vou levar esse texto para o lado de cá e fazer, né, meu orto está ligado, né? Às vezes isso atrapalha, porque se eu quiser botar lá embaixo, fica esse orto ligado. Aí eu tiro o orto, tá? Tiro o orto e aí eu consigo com isso para qualquer lugar, tá? Então, por isso que... Então, vamos ver eu vou reproduzir essa figura, a gente tem todas essas medidas aqui e vamos desenhar essa figura, entender um pouco a lógica aí desse desenho e tentar desenhar ele, né, de uma maneira prática aí. Cada um vai ter o seu processo e tal, mas vamos comigo aqui nesse processo para montar essa figura. Então aqui eu vou desenhar primeiro, né, um quadrado que vai me servir como base, né, para eu colocar esses círculos. E a gente tem esse quadrado externo grandão, que é a figura mais pronunciada aí desse objeto. Ele tem 9 por 6, não é isso? Então ele tem 9 por 6. E aí eu vou desenhar um retângulo, né? Começando aqui, vou desenhar, meu orto está desligado, vou ligar o orto, pronto, liguei. E aí eu jogo 6 para baixo, enter, 6, 9 para a direita, né? Que está aqui, 9, né? Da figura, 9 para a direita, enter, 6 para cima, enter, e aí a gente fecha aqui e deu um quadrado. E aí aqui eu tenho um círculo, né? Tenho 2 círculos, né? E que está me dizendo o seguinte, que esse círculo de dentro, ele tem um diâmetro de 1. E esse círculo de fora, ele tem um raio de 1, né? Então ele vai ser mais ou menos o dobro. Então eu posso já desenhar essas figuras aqui, né? Eu vou desenhar um círculo com diâmetro 1 e depois eu vou desenhar outro círculo com raio de 1, né? Então, eu pego o circle, né? O nosso primeiro vai ser diâmetro, né? Então, aqui eu pego nesse ponto aqui, né? Que é exatamente esse centro aqui, né? Esse ponto aqui eu jogo para algum lugar e digito esse o diâmetro, né, que a gente está fazendo. Então, o diâmetro, eu digito 1, enter, deu aí nosso... Agora, eu vou pegar o circle, só que eu vou pegar raio, né, e agora, dessa vez, o nosso círculo vai ter o raio 1, né, e aí a gente dá um enter, tá? E aí eu já comecei a montar essa figura, né. Agora, como eu não vou ficar desenhando tudo sempre a mesma coisa, eu já posso fazer o seguinte, eu pego esse comando aqui, copy, né, que vai ser o nosso primeiro comando, tá? Copy, o nosso primeiro comando modify que a gente vai fazer. Aí eu vou pegar, eu vou selecionar, eu tenho várias maneiras de selecionar aqui, tá? Eu posso clicar em cima, assim e assim, tá? Aí eu já selecionei os dois, né? Ele fala aqui, copy, aqui embaixo no prompt, copy, select object, né? Então, eu tô selecionando os objetos. Aí ele selecionou one found, outro found, e ao total tem 2 objetos que ele achou, né? Ou então, eu posso fazer o seguinte, eu pego aqui, copy, de novo, lá em cima, tá? Copy, e aí eu pego, abro uma janelinha aqui, ó, e eu seleciono esses objetos. Aí ele já fala direto aqui, ó, 2 objects found, tá? Ou então, para eu não... eu tenho um recurso que é muito interessante também, que vou pegar o copy aqui, e eu posso selecionar o objeto com uma janela de cima para baixo. Quando eu pego de baixo para cima a janela, tudo que eu selecionar, ele vai captar. Então aqui ele vai pegar um monte de objeto que eu não estou interessada em selecionar, porque eu quero copiar só os círculos, né? E ele acabou pegando essas outras 2
entidades também, né? Essas duas retas aqui que não é o que eu quero. Então, quando eu pego, né, seleciono com esse quadrado de baixo da esquerda para a direita, tá? Ele vai selecionar só os objetos que eu pego por inteiro, tá vendo? Ó, ele só vai selecionar. Se eu descer até aqui embaixo, ele vai selecionar o retângulo também, inteiro. Mas se eu tô só aqui, ele vai selecionar só o círculo, tá vendo? E aí eu seleciono esses dois círculos, dou um Enter. Aí ele pergunta assim, qual é a minha base para mover esse objeto, né? E aí eu vou escolher, porque eu quero repetir ele aqui, eu quero repetir ele aqui, eu quero repetir ele aqui. Então, qual é o centro? Qual é o lugar mais lógico para eu repetir esse objeto? É aqui, né? Nesse centro dele aqui. Então, eu vou escolher que o ponto de distribuição desses dois objetos, vai ser aqui. Quando eu fizer isso, ele já vai copiar, ó, tá vendo? Copiou. Aí eu tô com o retângulo, o orto ligado. Se eu desligar o orto, né? Agora eu tô apertando aqui o F8. Se eu desligar o orto, eu fico livre, eu posso botar onde ele quiser, na hora que eu quiser. Então, eu posso botar ele aqui, aí eu posso botar ele aqui, e aí eu posso colocar ele aqui, e aí se eu quiser sair replicando isso aqui, que nem uma louca, eu poderia, mas eu não quero, tá? Então, aí eu dou um Enter, certo? E aí vamos agora apagar isso aqui. Como que a gente apaga, né? Apagar é fácil, a gente tem essa borrachinha aqui, né? Igual, sempre quando a gente vai colocar um comando é igual, né? Se eu selecionar, por exemplo, da direita para a esquerda, né? Ó, ele pegou todos os objetos, até aqueles que eu não peguei por inteiro, né? Agora, se eu selecionar da esquerda para a direita, se eu selecionar da esquerda para a direita, ele vai pegar só o objeto que eu peguei inteiro, e aí eu dou um Enter e apaga, tá? E aí, de novo, eu posso pegar aqui e apagar, né? Ou eu posso pegar tudo e apagar, tá? Certo? E agora, a gente está aí com nossas orelhinhas aí no nosso objeto, só que elas ainda não estão iguais, né? Eu tenho essas coisas atrapalhando aqui. Como é que eu faço isso, né? Eu vou primeiro montar ele inteiro, assim, o mais lógico, tá? E aí depois a gente vai fazendo a edição dele, tá? Eu vou desenhar e depois a gente edita. Então aqui eu vou fazer de referência, para eu vou fazer esse círculo aqui no meio. Esse círculo aqui no meio está me dizendo o quê? Que ele tem um diâmetro de 1,6, certo? Mas ele está aqui no centro, né? Eu tanto posso fazer uma linha, né? Aqui, aí eu uso os snaps, né? Aqui até aqui, aí eu dou um Enter, aí eu faço outra linha daqui até aqui, dou um outro Enter, e aí eu tenho o centro, bem no centro desse objeto, tá? E aí eu pego o Circle, eu vou trabalhar com o quê? Diâmetro, né? Então eu vou pegar o Circle, diâmetro, e aí eu clico o centro do círculo aqui, né? E aí eu vou dar o valor do diâmetro, que é 1,6. Lembra que o AutoCAD, ele tem essa característica. A gente, quando trabalha com número no AutoCAD, a gente vai trabalhar com ponto, tá? É sempre o sistema americano, né? Que ele usa ponto. A gente vai usar vírgula no AutoCAD só quando a gente quiser fazer aquele arroba, quando a gente fosse referir a coordenada, tá? Agora, quando a gente está falando, dando um valor numérico, a gente vai sempre usar ponto no AutoCAD, tá? Então, eu dou ali 1,6 e dou um Enter. Opa, eu mexi aqui no mouse sem querer. Aí dou um Enter, Enter. E aí fez o meu centro ali, tá? E agora eu posso apagar aqui não preciso mais, e eu vou apagar. Eu posso apagar tanto aqui, né? E eu vou lá e apago e dou um Enter. Ou então também, outra maneira que eu posso apagar aqui no AutoCAD é quando eu faço aqui, eu
eu posso selecionar, sem apertar comando nenhum, eu vou lá, seleciono esse objeto e aí eu dou um Enter. Não, desculpa, gente. Eu seleciono o objeto sem comando nenhum e aí eu dou um Delete. Eu deleto, tá? No teclado. Assim que a gente consegue apagar também, tá? Então agora eu vou desenhar essas retinhas aqui, né? Que eu sei que ela tá no centro também, eu podia ter deixado, né? Mas tudo bem. E eu sei que ela tem aqui tem uma referência boa. Eu sei que ela tá a 1,50 desse centro, né? E ela tem o tamanho de 3, olha aqui. E aí 1,50. Eu acho que eu vou por aqui, por essa medida aqui, né? Então, ela vai começar, essa reta, ela vai começar um para dentro, né? Tá aqui ela, um para dentro, tá? Então eu vou dar um comando que a gente usa muito, inclusive para fazer parede, tá? É o comando offset, tá? Esse comando aqui, tá escrito aqui, offset. Então a gente já viu o comando move, o comando erase, né? A gente pode apagar aqui, a gente já viu. A gente já viu o comando copy, tá? Eu vou ver com vocês aqui o move rapidinho, né? O move é igual o copy, só que não vai copiar, é move, inclusive a gente erra muito, pega o move em vez do copy, o copy em vez do move, entendeu? Acontece muito, mas eles funcionam mais ou menos iguais, que eu clico no comando, aí eu seleciono o objeto que eu quero mover, por exemplo, se eu pegar daqui da direita para a esquerda, eu vou clicar uma base para eu mover esse objeto. Geralmente a gente pode pegar, quando a gente está com o snap ligado, é muito chato que ele pode ficar pegando e o objeto não ir para o lugar que a gente quer, né? E eu posso pegar também do lado de fora do objeto, por exemplo, se eu clicar aqui e aí eu mexer com o mouse para lá, olha lá, foi lá o objeto, tá vendo? Certo? Clicar o F8 aqui para ele ir retinho, tá vendo? Mexi no objeto, tá? E aí, se eu quero mexer com ele de volta, eu vou lá, seleciono os objetos que eu quero mexer, tá? Dou um Enter, tá? Eu pego um ponto onde eu quero, agora sim, agora eu quero pegar um ponto específico, que eu quero devolver esse objeto para o lugar. Então, eu vou pegar dessa pontinha aqui e eu vou levar ele até chegar nesse endpoint aqui, certo? E aí ele voltou para o lugar. Então, a gente já viu o move também. E agora a gente vai ver o offset. O offset a gente usa demais, assim, para fazer parede, né, e tudo mais. Como que ele funciona? O offset, ele é esse aqui, tá? É esse comando aqui. Ou então você pode digitar off no teclado, que ele vai aparecer, né? Se eu digitar off, aí ele já aparece ali, tá vendo? Offset, eu dou um Enter, né? Ou então, eu posso clicar aqui e ele vai dar também igual, ó, offset. Então, ele vai perguntar assim, specify a distância que você quer offset. Então, o que o offset quer? Ele vai copiar exatamente essa linha aqui a uma distância que sou eu que vou definir, tá? Então, nesse caso aqui, essa distância aqui é 1 metro, tá? Então, eu quero fazer um offset 1 metro para cá e 1 metro para cá, né? Então, eu aí ele fala assim, through, né? 1 metro, 1. Aí eu clico para cá e aí eu clico para cá. Aí, quanto que tem de espessura aqui entre a distância, né, de espessura desse, parece um furo aqui no objeto, né? Tem 0,40 centímetros, não é? Então, eu vou dar um offset de novo. Me interessa dar esse offset, né? Então, aqui, o offset de novo, só que dessa vez eu vou botar ponto 4 e dou um Enter. E aí, eu vou ponto 4 para cá, ponto 4 para cá. Eu posso seguir aqui eternamente fazendo, eu jogo o mouse para o lado que eu quero fazer o meu offset, tá vendo? Se eu jogo para lá, ele vai copiar para cá, para lá. Se eu clico e jogo o mouse para cá, ele vai copiar para cá, né? Se eu pegar o mouse, esse aqui, jogar para cá, ele vai, tá vendo?
ele vai fazendo tudo a 40 centímetros, tá vendo? Então agora eu vou ter que escape e dar um undo aqui, que ficou horrível. Então agora 40 de novo, vamos lá. Offset, peguei lá em cima, ele vai perguntar qual é a distância, que eu quero o offset, ponto 4, enter, clico e vai, certo? E agora eu quero uma medida de 3 centímetros, né? Porque eu acabei fazendo um offset dessa grandona aqui, né? E agora, só que isso aqui tem 3 centímetros, né? Tem 3, não sei se centímetros, né? 3 e é a unidade 3 metros, né? Se a gente fosse, mas é um objeto, é um desenho técnico, né? De um objeto. Vamos pensar aqui. Eu posso dimensionar isso da seguinte forma: ou eu posso ir descendo essa reta aqui com offset, ou eu posso traçar uma reta aqui no midpoint e dar 1,5 para lá e 1,5 para cá. Não sei se vocês entenderam. Eu vou fazer dos dois jeitos. Eu vou fazer do lado de cá, eu vou fazer com offset, e do lado de lá eu vou fazer de baixo para cima, o outro com midpoint, vocês vão entender. Então vamos lá. Eu vou fazer eu sei que a distância daqui até o começo dessa linha aqui, né? Depois eu faço a curva, né? Depois eu vou fazer essa curva. É 1,5, né? Então eu vou dar um offset 1,5, enter, e desci para cá, certo? Eu também posso fazer 1,5 para cá também, que aí vai me dar aqui a distância entre esse e esse, vai dar 3. Como que a gente sabe que vamos experimentar para ver se essa distância entre esse e esse vai dar 3 mesmo? A gente tem aqui uma coisa bem interessante. Vamos seguindo meu cursor. Aqui do lado direito, nos comandos, tem esse comando measure, tá? Então, esse comando measure, ele tem um que são as medidas, tem um que se chama distance. Esse eu uso demais. Aí eu já deixo esse aqui, né, no meu, e aí eu clico aqui, e aí ele coloca esse pontinho de interrogação. E aí ele fala assim: especifique o primeiro ponto. Aí eu especifico o primeiro ponto, que eu quero saber exatamente essa distância aqui, né? Então eu vou especificar o primeiro ponto. Então o meu primeiro ponto deu aqui, né? E aí agora ele fala assim: especifique o segundo ponto. Aí o meu segundo ponto eu quero aqui. Vamos ver quanto é que deu? Aí aqui deu distance, deu 3. Tá vendo? Aí ele dá todas as propriedades, né? Qual a posição dele no plano X, qual é a posição dele no plano Y, blá, 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 blá. Mas a gente quer saber essa aqui, né? Essa distância que a gente queria saber, né? E aí é isso. Aí dá um enter, tá bom? E aí a gente já sabe que isso aqui já tá com 3. Ih, mas tá tudo meio esquisito aqui, né? Como é que a gente faz agora? Então agora a gente já viu esse comando. Eu vou dar um escape aqui para sair do comando de medida, né? Então a gente já viu o offset, né? E agora a gente vai ver esses dois comandos aqui, o trim e o extend, tá? O trim, ele corta, ele é uma tesourinha que ele vai cortar onde me interessa cortar. E o extend, ele vai esticar onde me interessa esticar. Onde que tá o extend? Extend tá junto com o trim, ó. É o extend e o trim. Então vamos usar o trim, que é o que me interessa agora. Então eu vou usar o trim e eu quero eliminar as coisas, as abas, as arestas, os excessos aí, que eu não vou precisar no meu desenho. Então, por exemplo, esse canto aqui, olha, eu peguei aqui o trim e ele fala aqui, já vai direto, ó, onde que você quer cortar, né? Então aqui tá, ó, onde eu clico, ele vai desaparecer, né? Então eu quero cortar isso aqui, não me interessa, trim, aí eu vou trim aqui também, isso me interessa? Não me interessa, trim também não me interessa, né? Então eu vou fazer isso com todos, né? Trim, ó, vou tirar aqui por enquanto, vou tirando todos esses trims aqui, ó, trim e trim, certo? Aqui também, trim e trim, tá? E aqui, vai me interessar alguma coisa? O que vai interessar? Vai interessar ficar só
o retângulo, né? Então eu vou trimar isso, aí eu vou trimar esses dois aqui também, eu vou trimar de uma vez, ó. Aí eu clico fora e aí eu ando ele, ó. Aqui eu vou trimar, ó. Então você viu agora, eu vou dar um undo nesse trim aqui. Você viu agora que ele trimou exatamente, né? O ponto, tá vendo que ele trima exatamente entre uma entidade e outra, né? Como se fosse, ele estivesse considerando que isso aqui fosse uma sobra do meu desenho, né? Então, não, mas eu quero tirar essas duas aqui, ó. Se eu clicar em cima, ou também eu posso pegar, que aí eu consigo pegar todos de uma vez, né? Aí aqui eu tiro também, não me interessa, não me interessa. Esse pedaço não me interessa, 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 certo? E aí, o que tá faltando, né? Ele ainda não tá com a cara, né? Você vê que esse retângulo, esse círculo aqui, ele se incorpora, né? Dentro do objeto, né? Então, isso quer dizer que a gente também precisa tirar esse pedaço aqui, a gente precisa tirar esse pedaço, esse pedaço, esse pedaço. Ah, vamos supor que eu trimei aqui, mas eu tinha que ter mantido esse pedacinho, né? Então eu venho aqui no Extend, eu vou estender, e aí aqui, se eu clicar, ele vai estender, tá vendo? Até a próxima entidade. Aí ele estende até, se eu quero de novo, ele estende até a próxima entidade. Aí ele estende até a próxima entidade. Tá? Então, para isso que serve o Extend. O Trim, né, tá aqui, ele corta, né? Aí eu corto isso aqui. Então, qual é o nosso próximo? O que a gente precisa fazer agora? A gente está faltando a gente mexer, fazer esses pequenos círculos aqui, essas curvas, né? Como que a gente faz isso? Vamos fazer aqui, eu vou fazer um círculo, tá? Com o raio ou diâmetro, vamos ver aqui. Aqui tem um raio, né? O raio dele é 0,2, né? Então, eu vou fazer um círculo, vou considerar aqui um círculo, e aí eu vou pegar o raio dele, que vai ser bem no meio, né? O meu midpoint, né? Eu tô aqui com o meu Snap ligado, e aí tem esse comando midpoint aqui, que me interessa, né? Ele tá ligado. E aí, nesse momento, eu vou usar o meu midpoint para achar o ponto central nessa retinha para eu fazer o meu círculo. E aí, eu vou digitar aqui um raio ponto 2, né? É isso, ponto 2. E aí, não. Foi diâmetro ou raio? É raio. Ah, mas eu não peguei raio, tá vendo? Vamos apagar isso aí e vamos lá, center raio. Aí a gente pega o nosso midpoint aqui e digita ponto 2, enter. Agora deu certo, certo? E aí, depois eu vou dar uma editada nisso, né? Eu poderia fazer assim também, quer ver, ó? Raio, eu pego o midpoint, raio com, vamos ver se tá, raio, center raio, aí eu vou pegar o center aqui com o meu midpoint, e aí eu simplesmente clico aqui nesse endpoint, funciona assim também. E aí eu posso também, né, usar um copy, por exemplo, eu pego o copy aqui, seleciono essas duas aqui, e pego um ponto de base aqui, que vai ser nesse midpoint aqui, e venho com isso, venho com isso para cá, certo? Ou então, para eu não ficar perdendo tempo, tendo que trimar tudo depois, eu vou fazer assim, quer ver? Eu vou dar um undo aqui, e vou primeiro editar isso aqui, né? Primeiro, isso aqui no nosso desenho não tem, né? No nosso desenho original, isso foi só como referência. Então, eu vou apagar isso aqui, né? E aí, eu vou apagar esse aqui também. E aí, agora, eu vou pegar o trim e vou trimar esse e esse, certo? E aí, aqui, eu vou pegar um copy, eu vou pegar essas duas semicírculos, né? Que eu acabei de criar e vou passar eles para cá. Então, aí eu seleciono, dou um copy, seleciono esses dois semicírculos, eu pego um ponto de base aqui para eu puxar
e aí lá vai os meus semicírculos até eu chegar no ponto que eu quero colocar, certo? E aí a gente terminou essa figura. E aí aqui eu vou apagar e eu vou apagar, tá? Então, agora a gente vai... terminou a figura? Não, não terminou a figura, né? Então a gente vai... por que não terminou? Porque aqui, olha, tá vendo que não é reto, né? Esse encontro aqui. Ele é curvo, né? Ele faz uma curvinha para encontrar com o objeto, né? E aí, como é que a gente faz essa curvinha? A gente vai usar esses dois comandos aqui, né? Então a gente viu o trim, podemos apagar, o extend, podemos apagar. E agora a gente vai ver o fillet, que é muito bom para fazer parede também, o fillet, porque ele vai pegar os cantos, né? E dependendo do ângulo que a gente usa, né? A gente usa bastante, pelo menos eu uso bastante o fillet. Então, como é que funciona esse fillet? Eu quero fazer essa curvinha aqui, né? E aí eu vou pegar o fillet, né? E vou olhar aqui na base, no prompt, né? No comando, e ele vai perguntar assim: selecione o primeiro objeto. Então, eu vou selecionar o primeiro objeto. Então, vamos supor, eu quero selecionar esse pedaço aqui primeiro, vou juntar esse com esse. Qual é o raio da minha curva, né? Aí o raio da minha curva, né? O raio da minha curva tava aqui, né? Ponto 2, né? É o raio da minha curva. Então aqui eu vou digitar ponto 2, tá? E aí vou dar um enter. Aí ele pergunta qual é o próximo. Ixi, já tava no pronto. Então, vou pegar de novo, fillet, aí a gente pega o nosso primeiro objeto e aí a gente seleciona, a gente vai dar o raio, então a gente tem que selecionar aqui raio, porque eu vou ter que informar o raio, tá? E aí ele já tá no prompt ali o ponto 20, né? Então aí eu coloco, mas eu poderia não estar, poderia estar outro número. Aí eu vou colocar ponto 20 de novo, dou um enter. E aí, agora sim, ele pergunta qual é o segundo objeto. E aí eu clico no segundo objeto que ele quer fazer a curva, tá? Como ele já coloquei para ele, é igual o offset, como eu já coloquei para ele a informação que eu quero fazer uma curva de raio ponto 2, ele fica com isso na memória. Na hora que eu preciso fazer uma curva com raio diferente, eu vou lá e digito, né, o valor novo, né? Eu pego aquele, antes de pegar o segundo objeto, eu clico R e aí eu coloco o valor novo, né? Mas como eu quero continuar com 0,2, eu simplesmente toco aqui e aí eu só seleciono os objetos e já funciona, tá? Fillet. Eu posso clicar, né? Quando eu vou repetir um comando, usar o comando de novo, eu posso tanto clicar no comando novamente, mas eu também posso clicar no Enter do teclado. Se eu clicar no Enter do teclado, ele vai diretamente para o último comando. Então, eu consigo aqui, ó, Enter, ele pegou o fillet de novo, né? Enter, ó, ficou tudo curvadinho. Certo? E aí, agora sim, a nossa figura está completa. Vou copiar essa figura aqui para a gente aplicar esses comandos. Então, copiei a figura e vamos ver esse primeiro comando scale. O que é esse comando scale? Ele é um comando que vai escalonar esse objeto proporcionalmente, tá? Então, todos os objetos que eu selecionar, ele vai mudar a escala, né? Mudar a proporção desse objeto, tá? Então, eu acesso ele por aqui, ou então eu digito, né, no teclado e vou clicar aqui em Scale e aí aparece aqui no prompt, pede para selecionar os objetos que eu quero escalonar, né? Então, aí eu vou selecionar essa figura, aí eu dou um Enter e aí ele pede para eu especificar qual vai ser meu ponto de base. Como eu estou com o meu OSNAP ligado aqui embaixo, né,
eu consigo pegar bem o centro assim que dessa circunferência, que é o centro do objeto. Então eu vou clicar aqui no centro do objeto, né? E aí ele vai perguntar qual é o fator de escala que eu quero. Então, se eu quero, meu fator de escala é 1, ele vai continuar, né, na mesma proporção, né, no tamanho que ele está no momento. Então, se eu quero dobrar o tamanho ou triplicar o tamanho, eu vou usar vezes 2, ou vezes 3, ou 5 vezes o tamanho que está. Né? Então, nesse caso, vamos supor que eu queira dobrar o tamanho desse objeto. E aí ele pergunta assim, especifique o fator de escala. E aí eu vou colocar 2. Aí eu dou um Enter, certo? Então, aí ele dobrou o tamanho do objeto, tá? Mas aí, se eu quisesse reduzir o tamanho desse objeto, eu vou dar um Undo aqui. O Undo, ele vai desfazer a minha última... meu último comando. Então, eu vou, que é a sigla, eu vou digitar U aqui no teclado e dou um Enter, ele vai voltar para a forma anterior, tá? Aí eu vou apertar aqui um Scale. Se por acaso eu quisesse reduzir o tamanho desse objeto, né? Eu quero reduzir ele para metade, né? Então, a gente vai lá, seleciona o objeto, tá? Dou um Enter, vou pegar de novo aqui, nesse caso agora eu vou pegar nesse centro aqui, dessa lateral, né? Vejam que se eu mudar o prompt, ó, tá vendo? Ó, se eu mexer com o cursor, ele aumenta, diminui, né? Enfim, aí eu vou digitar, eu quero reduzir pela metade. Então, eu vou digitar, se o tamanho real do objeto, né, o original, no momento do objeto é 1, eu quero metade de 1. Então, eu vou digitar .5, dou um Enter, e aí ele reduziu para metade, né? A todas as medidas ele reduziu para metade né, desse objeto, tá certo? Então, esse é o comando Scale, eu vou tirar ele aqui da tela. E agora vamos ver o comando Stretch. Como que funciona o comando Stretch? O comando Stretch ele é muito bom, eu uso muito o comando Stretch, principalmente na hora de ajustar a parede, né, ajustar alguma coisa no projeto que já está pronto. Às vezes tem que andar com a parede mais 10 centímetros ou 15 centímetros para ajustar, né? Então aí eu uso muito esse comando Stretch. Como que ele funciona? Ele funciona, você clica no Stretch, ele pede para selecionar o objeto. Aí eu vou selecionar o objeto, né, exatamente no local que eu quero esticar, né, porque Stretch é esticar em inglês, né? Então assim, eu quero, por exemplo, vou selecionar esse objeto aqui, essa parte do objeto, porque essa parte eu quero esticar. Aí depois eu dou um Enter, aí ele pergunta qual é o ponto de base, né, do objeto. Eu gosto de pegar aqui do lado de fora, tá? Porque aí ele não interfere se tiver o OSNAP ligado, né, ele não pega nenhuma outra entidade do objeto, tá? E aí eu costumo, tanto o Move como o Copy, eu gosto de pegar esse ponto base do lado de fora do objeto, né? Então eu vou clicar aqui, né, para pegar o ponto base e olha aí, ele vai esticar o tanto que eu quero. Eu tô com o meu orto ligado, tá? Por isso que ele tá indo aí a 90 graus, ou ele sobe, ou ele desce, ou ele vai, né, tá com o ortogonal ligado. Eu vou desligar, aí se eu desligar eu consigo soltar e aí manipular melhor esse objeto. Mas enfim, eu quero esticar esse objeto, eu liguei o orto de novo, vou ligar o orto de novo, e eu quero, esticar esse objeto, por exemplo, com 5 unidades a mais, né? Eu quero esticar esse objeto 5 unidades para lá. Então, o que eu faço? Eu digito 5, tá? E aí eu dou um Enter. Olha aí, ele esticou o objeto, né? Ficou 5 unidades mais esticado para o lado direito, tá? Então, aí eu vou voltar aqui, porque aí eu quero mostrar para vocês, no caso de eu selecionar outra parte do objeto. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o comando Stretch de novo, aí ele vai falar, selecione os objetos, né? Então, por exemplo, eu quero selecionar essa parte do objeto, certo? Eu selecionei até aqui, né, os objetos.
e aí eu dou um Enter, né? Eu vou pegar o meu ponto de base aqui do lado de fora, e aí eu vou esticar, ó. Aí no momento de esticar, viu que dessa vez, como eu selecionei o círculo, ele está esticando com o círculo, né? Então ele começa a esticar no ponto que eu termino a seleção do objeto, tá? Então, por exemplo, eu vou esticar para lá 8. Então eu dou um 8, Enter, esticou para lá 8, certo? Eu vou mais uma vez só usar aqui, vou pegar o stretch, né? Por exemplo, se eu selecionar esse objeto aqui, né? Essa parte do objeto eu quero esticar para baixo. Então aí eu pego aqui, estico para baixo, por exemplo, 3. Pronto, estiquei, né? Então é assim que eu uso o comando stretch, tá? Agora vamos ver o comando, vimos o stretch, e agora vamos ver o comando join. O que é o comando join? O join, ele junta entidades, né? É exatamente isso. Ele vai juntar, join é juntar em inglês, então ele pega duas entidades ou mais separadas e junta numa só. Então, por exemplo, se eu fizer aquele retângulo da aula passada, eu tenho aqui 4, né, para cima, 4, 8, opa, deixa eu pegar aqui de novo. Deixa eu parar aqui, pronto. Aí eu vou pegar esse comando line e vou desenhar aquele retângulo da aula passada, tá? Então vamos lá. Eu clico aqui, 4 para cima, Enter, jogo o mouse para a direita, digito 8, Enter, jogo o mouse para baixo, digito 4, Enter, e aí eu fecho digitando 8, Enter, tá? E aí tem o nosso retângulo. Nesse momento, do jeito que ele tá, eles são 4 entidades separadas, né? Olha aqui, né? Então, temos aqui 4 entidades separadas, tá? Aí, eu quero juntar e virar uma entidade só. O que eu faço? Eu pego aqui, ele tá bem aqui, é esse comando aqui, certo? Eu clico nesse comando aqui, esse ícone. Se ele fala para selecionar todos os objetos, eu seleciono os objetos que eu quero juntar e dou um Enter. E aí agora ele virou um objeto só, né? Uma entidade só, certo? Então esse é o comando join. Tem uma outra, ele é muito útil, por exemplo, a gente, quando um desenho tá com uma linha, por exemplo, com várias, toda picotada, porque ele foi editado várias vezes, passou por várias mãos, né, o desenho, e aí isso às vezes acontece, tá? Então, às vezes acontece de eu ter uma linha toda picadinha assim. Então, na hora para organizar o meu desenho, eu vou lá, clico no Join, né, e aí clico em todos os segmentos, dou um Enter, e aí ele vira uma linha só, tá bom? Então, essa é a utilidade aí desse comando join. E agora vamos o comando explode. Explode, ele é exatamente o oposto de join, né? Ele vai explodir o objeto, ele vai separar as entidades, né? Então, aqui ele tá bem aqui, esse quadradinho meio explodido, né? Eu clico aqui nesse ícone. Eu também, todo o comando do AutoCAD, eu também posso digitar no teclado que ele aparece, tá? E também tem a tabelinha com as abreviaturas também para digitar no teclado, que pode ser decorado ou não, depende. Tem alguns comandos que eu uso muito, assim, por exemplo, scale, eu digito SC, que eu já decorei, né? Mas assim, são tantos comandos, a gente não consegue decorar todos. Às vezes eu digito o comando inteiro, quando eu não lembro a abreviatura, ou então eu vou lá e procuro o ícone. Então, aqui é o ícone do Explode, né? Então, aí a gente clica no ícone do Explode, ele aparece aqui, Select Object, né? Aí eu vou selecionar o objeto que eu quero separar as entidades que eu quero explodir, e aí dou um Enter e pronto. E aí ele separou, tá vendo? Ele separou todas as entidades aí desse retângulo, certo? Então, esse é o comando Explode. E agora vamos ver o comando rotate, né? O comando rotate, ele é rotacionar, tá? Então, tem várias formas de eu rotacionar um objeto, né? Ou então desenhar em ângulo, né? Eu preciso desenhar em ângulo.
O AutoCAD, ele tem uma peculiaridade que o ângulo, o ângulo dele ele corre no sentido anti-horário, tá? Então, por exemplo, eu quero 45 graus no sentido horário, eu preciso digitar no AutoCAD menos 45 para ele andar no sentido horário, tá? Se eu quero o sentido anti-horário, aí eu digito 45 normal, sem o menos na frente, tá? Então, eu vou desenhar uma linha aqui para mostrar para vocês, tá? Como é que a gente faz. Então, por exemplo, eu tenho uma linha, né? Eu quero desenhar uma linha 45 graus, tá? Então, eu vou clicar nesse ponto aqui, por exemplo, para começar um ponto de base, para começar a desenhar essa linha, né? E aí, eu vou digitar. Eu vou ter que digitar o próximo ponto. Então, eu vou dar, por exemplo, a extensão da linha vai ser 8, né? A dimensão dela. Então, eu vou clicar arroba, né? Arroba, porque ele vai pegar da referência daquele ponto inicial aqui, né? Do ponto inicial que eu cliquei. Eu vou clicar arroba 8, tá? Aí, eu vou usar o símbolo menor que, tá? Para especificar, dizendo que eu vou desenhar isso em ângulo, né? Então, eu vou desenhar menor que, tá? 8 menor que, eu quero que ele esteja a 45 graus para cima, né? Então, se é para cima, é no sentido anti-horário. Então, se é anti-horário, é só escrever 45 graus e aí eu dou um Enter, certo? Olha aí, me deu uma linha 45 graus, tá? Agora, eu vou desenhar 30 graus para baixo, por exemplo. Então, eu vou clicar o primeiro ponto, né? Que vai ser meu ponto de base aí. E aí, o próximo ponto, eu vou digitar a extensão. Eu vou dar 8 ou 7, não, vamos botar 8, né? 8 unidades de extensão da minha linha. Eu tenho que digitar arroba primeiro, né? Eu digito arroba 8 menos o símbolo, menos menor que, né? Aí, como eu quero no sentido horário para baixo, eu vou ter que digitar menos 30. E aí eu dou um Enter, tá? E aí essa minha linha ficou a 30 graus para baixo, né? Dessa linha de base aqui, por exemplo, né? Certo? E aí eu também posso depois rotacionar, né? Então agora vamos ver o comando rotate, tá? Então aqui, da mesma forma, se eu pegar aqui, eu quero que ela volte a essa linha aqui que eu fiz a 45 graus, eu quero que ela volte a ser horizontal, né? Então eu vou pegar aqui o rotate, né? Vou selecionar esse objeto, ele fala select object, seleciono esse objeto, e aí eu vou clicar o ponto de base, e aí eu vou falar, ele pergunta o ângulo de referência. Como eu quero que ele volte para horizontal e ele precisa descer, né, no sentido horário, então aí eu vou clicar aqui, e eu sei que o ângulo é 45, eu vou clicar aqui 45 e eu vou dar um Enter. Opa, errado, né? Tinha que ser menos 45, né? Então eu vou dar um undo aqui, e aí dá um rotate, né? Pego aqui a base de novo e aí eu vou digitar menos 45, porque é no sentido horário e o AutoCAD ele entende anti-horário. Então é menos 45 e dou um Enter. Agora sim. Agora ela virou uma linha horizontal, certo? Se eu tô com o meu orto ligado, que é muito prático, eu consigo rotacionar dessa forma, ó. 90 graus eu consigo pegar aqui e ele vai rotacionando o meu objeto para botar na posição que eu quero, tá? Então vamos, por exemplo, rotacionar esse objeto aqui, por exemplo. Então eu pego, eu vou rotate, vou pegar esse objeto, vou rotacionar, né, para pegar esse ponto do centro aqui, de novo, e ele pergunta assim, quanto que você quer rotacionar, tá vendo? Se eu tô com o meu orto ligado, ele vai automático, pegando os 90 graus, ele pega aqui 0, aqui é 90, aqui é 180, aqui é 270, e aqui volta para
360 ou 0 graus, certo? Se eu solto esse orto, ele fica aqui, ó, aleatório. Se eu solto esse orto, olha aqui, tá vendo? Ele fica aí aleatório, aí sem precisão, né? Então aqui eu ligo o orto, ele fica assim. Mas eu quero rotacionar esse objeto, vamos supor, inteiro a 30 graus, né? Então, 30 graus para baixo, né? Então, eu vou ter que digitar ali menos, né? É para baixo, no sentido horário, menos 30 graus. Dou um Enter. Aí, ele rotacionou para baixo, certo? Ou então, eu pego aqui e eu quero botar ele na vertical, por exemplo. Então, eu pego Rotate, clico no objeto, pego qualquer ponto, né? Eu vou pegar dessa vez o ponto base, eu vou pegar aqui. E aí eu quero verticalizar esse objeto e faço para cima e dou um Enter, certo? Então é isso, Rotate. E agora o nosso último aqui vai ser o comando Break. O comando Break, ele tá aqui, bem aqui o ícone dele, tá? Tem o break com espaço, que aí é só dar o tamanho do espaço que eu quero dar o break, e tem o break por ponto, né? Então vamos ver esse break por ponto. Por exemplo, eu quero quebrar essa linha, né? Para isso que serve break, significa quebrar. Então eu quero quebrar essa linha em alguma parte, né? Porque ela é uma unidade, eu quero que ela vire 2 unidades, né? Então aí ele fala breakpoint, qual seleciona o objeto. Então eu vou selecionar o objeto, que é esse aqui, e aí ele fala assim, especifica o ponto de quebra. Aí como o meu OSNAP está ligado, eu consigo achar o midpoint dele, o ponto bem do centro. Aí eu vou clicar aqui, e aí pronto. Aí tá o objeto, tá? Dividido aí bem no meio.